O Wizards faz uma troca pelo Trae Young. O ex-All-Star é de fato uma boa adição ao grupo jovem da equipe da capital? Para saber a resposta, é preciso saber como joga o Trae Young. O Trae é um atleta heliocêntrico, o que significa que a equipe gira em torno dele totalmente. A bola não pode sair de sua mão. O impacto vem pela capacidade restrita desses caras terem a bola nas mãos. Existem pontos positivos e negativos quando se tem esse perfil de jogador na equipe. O alto uso ofensivo exige um nível de entrega física e técnica muito grande, e a queda física precoce do Trae Young deixa ele vulnerável no seu ponto mais valioso e, quiçá, o único ponto positivo que ele tinha. O Trae ainda é um dos jogadores mais frequentes no jogo de dupla na NBA. O pick and roll dele ainda atrai bastante a atenção da defesa adversária. Para quem não está habituado, o pick and roll nada mais é que uma screen, uma parede no jogador que tem a bola. Ele utilizará essa screen e o screener vai em direção à cesta sem a bola. O pick and roll é uma das maneiras mais rápidas e volumosas de criar vantagem, pois a boa screen neste jogador permite um 2 contra 1 contra esse jogador aqui. Entrando no jogo do Trae, ele utiliza muito bem a screen. Após utilizar, tem decisões que ele toma que ajuda a criar pontos para a equipe. A primeira decisão é ele continuar driblando em direção ao aro e ver o que a defesa está entregando para ele. Aqui basta um drible para que a janela de um pocket pass, um passe picado, se abrisse, e o passe no momento exato coloca o Onyeka em posição limpa para finalizar. Antes o Vucevic é um drop, agora o Collins vai fazer uma blitz. Então o Trae vai driblar lidando muito bem com a blitz até o Collins recuar. No momento em que o Collins recua, olha a janela do passe que abre. A qualidade do passe é excelente e mais uma cesta fácil dentro do garrafão. E não é só no roll que esse passe chega. Quando a screen é feita, o Trae vai em direção ao aro e não tem aquela janela no screener, mas tem no corner do lado fraco, ele consegue achar esse passe com uma frequência altíssima. A versatilidade dos passes dele após receber uma screen, seja ela para um pick and roll ou uma screen distante do aro, é o seu ponto de maior entrega hoje, porque quando ele precisa pontuar nestas situações que ele está passando, o problema físico entra em ação. A mesma movimentação é feita, a screen vem, ele lê, bate bola em direção ao aro, exatamente a mesma coisa, mas agora o que a defesa entrega é um arremesso, e aqui entra as fragilidades de um jogador cuja sua maior característica deveria ser a pontuação. O Trae Young, por ser mais baixo que a maioria, se protege de contatos ou do toco com floater, antes extremamente automático. Era um movimento meio que a defesa já lidava como ponto sofrido. Hoje o Trae não consegue ser eficiente em algo tão repetitivo. O principal motivo é o declínio físico. O Trae não consegue mais acelerar e desacelerar como outra hora. Parece estar sempre fora de seu ritmo próprio. Um atleta baixo não pode jogar fora de seu ritmo, pois é no ritmo que ele encontra brechas para ser eficiente. O floater muito ruim, a principal maneira dele pontuar próximo do ar é excluída, porque ele não cria muitas bandejas, e sem um floater ele não pressiona o aro com frequência e eficiência, e sobra para ele apenas o perímetro. A principal e única maneira do Trae Young puxar arremessos com espaço no perímetro é através de screen. Aqui ele tenta utilizar e não consegue, e depois o Gueye encaixa bem a screen e olha o espaço que é gerado pela screen. E dentro dessa situação, o Trae é relativamente eficiente, porque é o que ele tem de mais eficiente no perímetro, mas ainda é uma eficiência muito baixa para a NBA. Apesar do declínio físico visível,
ele insiste em isolation. E aqui, talvez de todas as suas incapacidades, essa seja a maior dela. O Trae Young não consegue mais bater defensores de alto nível com a frequência que deveria. Aqui a troca acontece após uma screen, ele fica com o AJ, que não é um defensor de alto nível, talvez nem de médio nível dentro da liga. E o Trae Young tenta forçar um drive e olha como não tem uma criação de vantagem. E ele tenta finalizar mesmo assim. E obviamente essa bola não vai cair. Aqui contra o Drew Smith, um bom defensor, o Trae Young se encontra em ISO. E ele tenta de fato bater o Drew Smith, mas não consegue. Ele não consegue criar nenhum tipo de espaço. Olha o espaço entre ele e o Drew Smith. O que força ele a dar um passe que ele não queria. Ele foi forçado a passar a bola pela incapacidade de criar o próprio espaço. O Trae Young é consensualmente o pior defensor da liga durante anos. E ele é de fato muito ruim. Algumas pessoas dizem que se colocar ele com bons defensores, ele será escondido. Eu discordo, porque ele será escondido dentro da situação de help defense. O spot que ele estará é esse, e esse é o lugar que ele fica normalmente no Hawks. E mesmo assim continua péssimo. Aqui ele está na posição de help, o Bull está fazendo um pick and roll, ele até faz uma sombra, se colocando próximo do Vucevic. A pressão no portador não permite um passe no roll. E olha a postura do Trae Young. O Giddey passa para fora, achando o corner sozinho. E olha o nível de esforço do Trae Young em um possível closeout. E depois que o arremesso cai, ele ainda tem a coragem de olhar para a comissão e reclamar. E quando os adversários caçam ele, fica ainda pior. O Wiggins está saindo de uma screen e o Davion, que é o primário do Trae Young, também está ali. E obviamente é melhor ter o Trae te defendendo que o Ricochet. Então ele se coloca ali só para tentar ativar o Trae Young. E olha a decisão que o Trae toma na posse. É difícil até descrever o que ele quis fazer. Seja lá o que ele tentou, foi útil apenas para o Wiggins atacar o espaço vazio muito próximo do aro. E este é o Trae Young. Vocês gostaram da adição do Wizard? Deixem aí nos comentários.